Eu vivenciei, eu entendo a cabeça do atleta. Eu fui um atleta em transição. Você é um atleta em transição. Eu construí um negócio junto com parcerias, junto com contatos, com networking, com a rede de distribuição que eu tinha naquele momento. Então tem um caminho aqui de gestão de recursos, de empreender, de gestão de negócios, de desenvolvimento de uma nova marca. Esse é um item que eu não falei aqui, mas você imagina um atleta que ele é conhecido como atleta, reconhecido como atleta, e a partir de agora ele tem que ser conhecido como algo diferente do que ele foi. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está escutando aqui o Atitude de Campeão podcast, também conhecido aos íntimos como Atitude Pod. Você pode encontrar a gente nas redes em @AtitudePod. E hoje tem uma conversa um pouco diferente. A gente já fez um papo, só eu e o meu co-host aqui, o Gustavo Borges, meu pai. Só que hoje a gente vai conversar um pouquinho... Co-host mais conhecido como seu pai. E hoje o papo vai ser legal porque da última vez que a gente teve uma conversa só nós dois, no início do podcast, a gente estava conversando sobre... foi mais um freestyle, né? Falando sobre as empresas, sobre o que você faz, sobre o que a gente está fazendo juntos. E hoje a gente vai conseguir aprofundar num tema bem bacana que é transição de carreira. Então, pensando aqui num título rápido, seria uma coisa como atletas empreendedores, né? Aprofundar um pouco sobre como foi a sua transição de um dos maiores medalhistas olímpicos do nosso país. Fez uma transição muito bacana no mundo de empreendedorismo, de palestras, de investidor. E tem muita coisa que rolou e acho que tem muita gente que está interessada em como que foi essa transição. Não só a relação da minha transição, que eu já dei umas voltas no quarteirão aí, né, em termos de empreendimentos, mas também da sua transição, né? Que quando eu penso em transição de carreira e transição do mundo esportivo para o mundo empreendedor, né, que foi o meu caso, tem muita relação que eu vivi na pele. Hoje eu vejo uma relação de transferir isso para você, que é meu sócio nos empreendimentos. Sim. E tem uma relação de ajudar outras pessoas a fazerem uma transição adequada. Legal. Principalmente atletas que querem ser empreendedores, né? Que a gente está lançando o nosso programa, que é o Alta Liga, onde a gente vai ajudar atletas a se tornarem grandes empreendedores nesse momento de transição. Sim. E para quem está escutando, assistindo o nosso podcast, os nossos ouvintes assíduos, né? Funciona também para você, profissional, que está transicionando. Porque os elementos que acontecem na vida de um atleta que quer empreender, ele tem muita conexão com quem está transicionando na sua vida profissional. Eu acho uma coisa muito bacana quando a gente começa a falar sobre esporte e empreendedorismo. Um dado bacana que eu vi no final do ano passado, que eu, para quem não sabe, eu nasci nos Estados Unidos, eu sou americano e brasileiro, eu fiz faculdade no exterior e eu acompanho muito leitura e canais americanos, e eu vi que agora virou tendência a conexão, não agora, não é uma coisa que aconteceu do nada, mas tendência nos próximos anos é a conexão do esporte com negócios. O empreendedor e o atleta, ele está muito em alta. Você pega os filmes, os livros, biografia, filme, tem muita coisa focando em histórias de quem? Grandes empresários, empresárias e grandes atletas. E isso você acaba vendo que tem muitos links a serem feitos. Então a gente vai ter uma oportunidade de fazer isso também hoje. O que eu queria começar? Eu queria que você começasse... Mas só um ponto em relação a isso. Quando você tem uma relação do esporte e da vivência do esporte com o empreendedorismo ou com a vida de qualquer profissional, o legal é que você tem um pouco da história do olimpismo. Ele vem da Grécia Antiga, ele vem dos deuses, ele vem do ídolo, ele vem da figura do atleta com a força física e que se transforma em resultado, né? E isso, toda a história do olimpismo, dos valores dos Jogos Olímpicos, ele tem uma conexão muito forte com o resultado, com a excelência, com a disciplina, com a dedicação. E isso se traduz em todos os momentos. E além de todas essas questões de busca de resultado, que está muito evidente dentro da vida de um atleta profissional, tem a forma como ele atinge esse resultado. Um dos nossos apoiadores desse podcast aqui, uma empresa que nós somos sócios, é a Vita. E a Vita é uma empresa de suplementos. E quando você olha a vida de um atleta, ele passa por treinamento, ele passa pelo cuidado do corpo, da mente, e ele passa por decisões que são fundamentais e direcionadas ao seu resultado. Então, quando a gente fala de uma boa suplementação para viver mais, viver melhor
numa vida pós-atleta, enquanto você está treinando, essa suplementação é o combustível necessário para você performar. Sim. Então, para um atleta de alto rendimento, você tem uma sequência, e para um atleta ou para uma pessoa pós-vida esportiva, você vai ter outra. Mas a suplementação e o cuidado com o corpo, ele vai te dar um direcionamento para aquilo que você quer fazer na sua vida profissional. Legal. Então, acho que tem muita coisa legal nesse sentido, né? E acho que os aprendizados, eles são muito bacanas, assim. Ele fica muito gráfico, né? Nas braçadas do atleta, na cortada da quadra, do gol no futebol. Sim. Né? Eu queria começar com uma pergunta que eu nunca fiz essa pergunta para você explicitamente. Eu queria saber o que você acha sobre ela. Por que você acha que um atleta profissional, alguém que teve muito êxito no esporte, tem tanta chance de ser um bom empreendedor, um bom empresário? É uma pergunta ótima essa, porque são várias as características que um atleta profissional... E aí, para trazer não só o atleta profissional, vamos pegar uma pessoa que é esportista, uma pessoa que pratica atividade física, tá? Que está mais ou menos com as mesmas características ali, tá? E o atleta profissional, ele é um retrato dessa pessoa que é esportista, que faz atividade física, tá bom? Só para a gente colocar todo mundo na mesma página aqui. Sim. Mas falando do atleta profissional, por que um atleta profissional ele tem uma característica que pode ser traduzida para o empreendedorismo, né? Em alguns podcasts a gente já falou desse tema e eu acredito muito, né, que todo atleta profissional ele tem características e deveria empreender. É lógico que você ser um empreendedor, dono do próprio negócio, construir não é para todo mundo e está tudo bem, não tem problema quanto a isso. Sim. Mas aqueles que quiserem e investirem numa transição de carreira focada no empreendedorismo, tem coisas que a gente vai falar nesse podcast aqui que pode servir muito bem para isso. Algumas características, né? O atleta ele está acostumado a suportar pressão. Quando você vai para o empreendedorismo, montar uma empresa, imagina, você vai começar um negócio novo, você não sabe se vai dar dinheiro, você não vai. Você tem um grande plano, um grande sonho, um grande desejo, mas você tem muito a ser construído para fazer isso acontecer. Então, essa é a primeira característica que eu acho que é essencial, né? É lógico que o atleta ele suporta aquela pressão quando de um esporte que ele domina. O que acontece quando você vai para o empreendedorismo é que você não está dominando aquilo e você vai precisar desenvolver aquela habilidade. Então, eu diria que essa é uma principal. A segunda é que o atleta, quando você vê um atleta que performou, ele teve muita disciplina. Então, a disciplina, o trabalho no dia a dia, a fazer o que precisa ser feito, a força mental para direcionar para esse trabalho, ele tem. Está nele ali. E se ele tem isso dentro do esporte, ele pode trazer isso para o empreendimento que ele vai fazer no pós-carreira. Legal. E o que e acho que tem mais um. Acho que mais um elemento, ele sabe o tanto que ele treinou. Que aí, apesar da disciplina desse segundo item, ele tem um elemento de força mental, eu queria tirar a força mental e colocar como terceiro item. Ele tem a capacidade de pensar, superar e fazer o treino no seu dia a dia, né, com aquela dedicação incrível para ele dar o seu resultado. Então, acho que a força mental ele também entra como um dos grandes elementos ali. Então, eu colocaria a questão de suportar a pressão, só em blocos grandes, né? A disciplina e a força mental. Legal. Né, que tem muita relação entre eles. Sim. Acho que uma curiosidade que muitas pessoas têm as pessoas viram você ter tanto sucesso na piscina, né, como esportista, ganhou várias medalhas olímpicas, pan-americanas, e aí você fez a transição para o empreendedorismo e você conseguiu fazer de uma forma muito efetiva, né? Você hoje, entre as empresas que você é sócio, se não me engano, você emprega mais ou menos mais do que 300 pessoas em total. Né? Até umas 400 pessoas. Sim, você é Se colocar as investidas aí, pode ser. Sim. Você é palestrante também de sucesso. Ano passado, se não me engano, foram mais que 120 ou 100 palestras, mais ou menos. O ano passado foram 120, 130 eventos que incluem palestras e treinamentos. Legal. E aí uma pergunta que as pessoas provavelmente têm é: foi difícil para você fazer essa transição? Não, foi super fácil. Super fácil. Abre aí o jogo. A transição é uma coisa muito fácil, muito simples. Porque assim, eu faço essa pergunta por quê? Porque você teve muito sucesso na piscina. Você teve muito sucesso como empresário e continua tendo. As pessoas olhando de fora, elas não sabem o que você passou no dia a dia, na pele, né? Como é que foi? Quando você faz uma transição, ele pode ser de várias formas. Vários tipos, né?
Pode ser de projeto. Você pode ser de empresa para empresa. Você pode sair do esporte e ir para uma outra área completamente diferente. É assim, eu trabalho hoje num banco e eu quero ir para o espaço, quero ser astronauta. Cara, o banqueiro e o astronauta são coisas completamente diferentes, habilidades completamente diferentes. Então tem vários tipos de transição que você passa pela sua vida, né? E a minha transição, eu sempre tive uma característica do pensamento da transição como se fosse o ciclo olímpico. E qualquer desenvolvimento, qualquer área de aprendizado que eu preciso desenvolver, ou eu preciso criar novas habilidades, um ciclo de 4 anos me parece justo o pensamento. Então, quando eu vejo pessoas que querem um negócio para ontem, ou que em 2, 3 meses vão resolver isso aí, eu falo assim, cara, o ciclo olímpico leva 4. O atleta, para ele se preparar, ele tem a paciência e a capacidade de ficar durante 4 anos fazendo aquele negócio, depois que ele já está maduro e já sabe o que ele está fazendo, para enfrentar um desafio olímpico, ou para enfrentar a nova fase. Então, essa é a primeira coisa, né? Eu tinha isso muito enraizado na minha mente, que o ciclo olímpico ele tem 4 anos, um ciclo de transição ele vai ter 4. Então, no caso de 2000 a 2004, você já sabia que você ia parar? Assim, em 2000 você já sabia que 2004 ia acabar? Na minha geração, 23 anos você era velho. Então, em 96, eu estava velho, já capenga, andando de bengala. Só que o esporte teve grana, teve dinheiro, então até 2000 foi onde eu mais ganhei dinheiro, por volta de 2000. Depois, os meus melhores resultados foram em 96. Só que em 2000 foi onde eu mais ganhei dinheiro. Sim. Ou antes e depois de 2000. Estava na alta. Que mais dinheiro, o esporte já estava numa situação muito diferente. E aí, nessa época, você já estava pensando, eu vou guardar dinheiro para eu empreender daqui a pouco? O que você estava pensando? Já. Falando da transição ali, de 2000 para 2004, eu pensei assim, cara, eu tenho 4 anos aqui que agora não tem jeito. Se eu continuar nadando em 2001, eu vou parar em 2004. Então, o pensamento de 4 anos naquele ciclo ele foi muito claro para mim. Entendi. Então, assim, vou parar em 2004. E foi difícil, viu? Não foi fácil parar em 2004, porque em 2003 eu falei assim, cara, a turma pergunta, já pensou em desistir? Já. E em 2003 eu falei, não vou conseguir. Não vai conseguir ir até 2004? Vou parar agora. Por quê? Porque estava difícil, eu já estava na transição, eu já estava com filho, estava com você lá, molequinho, 4 anos. Marmanjinho, a tua irmã, Gabi com 1 ano, outros interesses, outras vontades. Mas aí você estava pensando assim, eu tô mais afim de palestrar e tocar meu negócio aqui? Cara, você já tinha negócio? Eu tava, já tinha os negócios, já estavam emplacando os negócios. 2002. Os bares... Então assim, de 2000 a 2004, né? Dá uma linha do tempo aí. De 2000 a 2004, 2001 inaugurei os primeiros bares e restaurantes ali. Eu já fazia eventos em algumas palestras. Minha primeira palestra foi em 1996. Legal. E aí em 2001 eu inaugurei um bar, 2001 também inauguramos o segundo e 2002 o terceiro. Depois eu saí do negócio em 2003, saí de tudo. Legal. Mas em 2002 eu inaugurei a primeira academia. 2002. Foi Curitiba ou Curitiba. 2004 inaugurei em São Paulo a segunda unidade. Legal. E 2005 a metodologia, que é um negócio que está fazendo 20 anos nesse ano de 2025. Sim. Então nesse sentido, até eu parar, eu fiz uma decisão que você pode tomar uma decisão de parar e a partir dali você transicionar, ou você fazer uma transição encavalada com aquela outra atividade que você tem. Sim. Quais são os riscos e os benefícios, né? Quando você para e começa do zero, você está começando do zero. Mas você tem mais tempo. Não, você tem mais tempo naquele momento. Mas antes, se você fizer as duas ações, né, você fez um pouco disso. Sim. Você começou, mas assim... pisava no empreendedorismo, no trabalho, depois você nadava, dava mais atenção. O seu foco estava muito mais direcionado para a água e não estava muito equilibrado. Só que eu não deixei de me desenvolver profissionalmente. Você não deixou. Então, é uma transição parecida. Você saiu da faculdade, você não parou de trabalhar fora do esporte até hoje, quando você finalizou. Eu fiz mais ou menos parecido. Então, eu fazia evento, fazia palestra, eu estava investindo em negócios, estava aprendendo, de certa forma, ali, vários elementos que durante aqueles 4 anos, quando eu encerrei em 2004, eu falei assim, legal, eu já tenho uma rede aqui que eu posso contar para fazer o negócio acontecer. Entendi. E foi bom nesse sentido. Sofri bastante, porque a natação ele teve um impacto de resultado. Você sofreu com o quê? Com resultado. E com o impacto de você fazer 2 atividades. E você não nadar tão bem. Nadar tão bem. Ou você querer ficar mais tempo nos negócios, mas não ter essa capacidade. Eu fazer uma viagem para fazer uma palestra, perder um treino, no dia seguinte eu tenho que treinar, estou cansado. Então teve várias coisas. Você estava com o Albertinho na época, né? Estava com o Albertinho. E o Albertinho foi o melhor treinador
para aquele momento ali. Ele foi um excelente treinador em vários aspectos, mas para aquele momento, se não fosse o Albertinho, eu acho que eu não teria nadado mais 4 anos. Caramba, ele te segurou. Segurou. Se eu tivesse qualquer outro treinador que eu tive na minha carreira, seria muito difícil. Mas o que ele falava para você? Você chegava para ele e falava assim, Albertinho, eu preciso ir lá para Curitiba dar uma palestra ou visitar um Era cliente? menos o que ele falava e mais o que ele respeitava, né? Entendi. Do momento. Já então estava pré-acordado entre vocês dois. E ele estava pré-acordado e tinha uma relação que a gente treinava num lugar onde, e a natação tem essa característica, essa vantagem, que tinha menos pessoas treinando juntos. Então eram 4, 5, 6 atletas, 7. Não tinha uma equipe, ele não tinha que... Se eu perdesse um treino, não tinha que ter explicação com o time. Você ficou lá em Michigan durante muito tempo. Quando falta uma pessoa, é um transtorno na vida do treinador. Por que um falta e outro não? Sim. Então, nesses aspectos, ele foi bem tranquilo. E aí, a hora que eu fiz a transição e encerrei a carreira, eu já estava com várias coisas engatilhadas. Aí foi só acelerar. Legal. Então, nesse caso, em 2003, estava quase chegando à sua última Olimpíada, você já estava com um pouco de vontade de parar, só que o Albertinho te segurou. Eu estava com vontade de parar em 1998, né? Ainda bem que você continuou, não, mas é que eu não sabia, né? Entendi. Não sabia. Tive uma medalha no ano de 2000 ali. Exatamente. Ainda bem que eu não parei. E aí, chegando em 2004, que você fez a sua aposentadoria, né? Terminou em Atenas, tem aquela sua foto lá com os braços erguidos em 2004, inclusive que você esqueceu de raspar o sovaco, né? Nossa, ia ficar muito melhor aquela foto, né? Essa é boa. Depois vamos botar o link aí no podcast para vocês verem. Ou se conseguir editar, não sei se dá para fazer isso. E aí você se aposenta. Você lembra da primeira semana, do primeiro mês, que você não era mais atleta profissional e agora você era empresário? Como é que foi isso? Você se aposentou quando? Resgatando a memória. Porque assim, a sua última competição... Aquele semestre pós-Olimpíada foi... Você nadou? Não. Você competiu no final do ano? Não, eu fiz um evento, acho que eu terminei ali em julho, agosto. Em outubro eu fiz uma despedida. E aí a gente veio os principais atletas do Brasil na época ali, né? O Xuxa certamente estava ali, veio os jovens ali. E a gente fez uma prova de 100 metros nado livre. Você tá brincando? Lá no eu não sabia disso. Mas é uma prova armada, né? Não tinha nada de... Você ganhou? É claro que ganhei. Mas aí não ganhei, aliás. O que eles fizeram, eu saí nadando e no final eles vieram pra minha raia e puxaram. Como assim, não deixaram eu terminar a última prova da minha vida, sabe? Foi uma coisa legal. Entendi. Então a última prova da minha vida oficial foi os Jogos Olímpicos de 2004, né? Interessante. Mas foi um momento... Ali teve a transição por si só de 6 meses, né? Me situar, onde que eu piso, onde que eu vou. E ali, naquele momento, eu comecei a organizar um pouco mais os negócios onde eu queria atuar de uma maneira mais efetiva, né? Tá. E aí, palestras, treinamento para a empresa, já começou ali um pouquinho. E a metodologia, a MGB, foi algo que eu falei assim, cara, é aqui que eu vou pisar. E aí foi achar escritório, montar um negócio. Aí eu comecei a montar o time em janeiro de 2005. Foi o marco, assim, que eu diria. Falei assim, cara, a transição... eu deixei de ser atleta. Então levou ainda mais uns 6 meses ali para dar uma situada. Foi 2005, então, que você sentiu que você não era mais atleta? Não, que eu senti que eu sinto hoje que eu sou atleta. Hoje eu sinto que eu sou atleta, meu, não tem essa. Atleta de negócio. Mas eu digo assim, de você olhar e falar assim... Mas sabe quando caiu a ficha mesmo? A ficha caiu no Pan-Americano de 2007. Ah, é? É. O que você pensou? Porque em 2007 eu tava na arquibancada, e a hora que eu tô na arquibancada, eu tava fazendo transmissão pela Rede Globo, no Pan de 2007, né? E o Xuxa tava nadando, né? O Xuxa, ele tentou voltar... eu não sei como é que estava. Agora me deu um branco aqui no Xuxa, que ele parou por ali, né? Mas em 2007, você estava com o Sacielo, o Thiago Pereira, a turma voando ali, né? O Bruno, não sei se o Bruno estava também. Os jovens ali. E eu, na arquibancada, eu tive um sentimento assim, eu posso e não posso mais. Foi uma mistura de emoções, né? Eu até, antes de 2007, eu lembro de algumas pessoas, a Glenda Kloslovska, a Glenda, que era da Globo também ali, amiga, ela virou e falou assim, cara, você tem que voltar a nadar. Eu estava com 37 anos. 37 não, 31, 33 anos, né? 34 ali para 35. Muito jovem ainda. E aí, quanto? 2007, 35. E aí, naquele momento... eu falei assim, cara, eu acho que eu consigo voltar. Nossa. Só que eu fui para a transmissão e eu saí da transmissão e falei assim, ainda bem que eu aposentei. Né?
porque eu vi os tempos, o pessoal evoluindo, Você lembra novos os nomes. tempos na época? Ah, mas o pessoal já estava andando para 48 no Brasil, né? Algumas pessoas. Legal. Meu recorde dos 200 já tinha... o Rodriguinho acho que bateu um ano antes, depois ali... 2007, 8 e 9 foi muito rápido ali a evolução dos tempos, né? De 7, 8 e 9... Porque assim, 2004 eu estava bem. 2008 eu já estava velho, já assim, esquece, o que eu fiz não existia mais nada. E aí 2009 foi quando o Cezão bateu todos os recordes, ele voou. O Cezão destruiu 2009, não só o César, como também. Vários. Foi uma competição muito boa para o Brasil, né, 2009. Imagina, você em 2004, você naquela época você era o segundo mais rápido da história, né? Você tinha 49,02 e o Xuxa tinha 48 alto. Mas da história do Brasil, né? Da história do Brasil, exatamente. O Xuxa era 48,6 alto, né? Foi. E aí... 68. Aí você pega 2009 e o Cezão tá nadando para 46,9. Então, assim, é uma progressão absurda, né? Uma paulada. Então, ali de 2007, eu falei assim, cara, ainda bem que eu parei. 2008, eu falei assim, cara, que absurdo isso. 2009, fazer uma explosão. Aí, cara, já tô tranquilo aqui. E eu lembro, em 2008, eu tava nas Olimpíadas, né? E o Oscar Schmidt... Tá, eu, Tandy e o Oscar, a gente passou muito tempo juntos lá, né? Porque a gente estava na transmissão e tal. Sim. E todos já fizeram transição de carreira, né? Já estava num outro momento. O Tandy tinha jogado no beach, também demorou um pouco mais para se aposentar ali, mas estava já aposentado, né, do esporte. Ou aposentando, né? Não lembro exatamente de 2008 como é que ele estava. Mas o Oscar virou e falou assim, cara, você está com 36 para 37. Eu estava no meu auge nessa idade. Nossa. Que o Oscar, acho que ele jogou até uns 43, 44. Foi assim. E ele falou assim, cara, com 36, tava bombando, cara. Imagina, tipo, dando uma desdenhada. Falei assim, cara, mas encerrei, tá ótimo, né? Sim. E foi muito bom esse pensamento. Então, assim, quando você achou que caiu a ficha, assim, de... Encerrou mesmo. De 2007 a 2009 ali, foi uma... E quando que você começou a se olhar e falar assim, eu sou empresário? Você sentiu assim? Eu comecei eu acho que foi ali por volta de 2010, 2012. Acho que demorou. Eu aprendi muito no início do trabalho. Eu fico fazendo uma comparação com você, né? Que eu comecei um pouco antes dos 31, né? Com 27, 28, eu comecei a investir em algumas empresas ali junto com sócios, né? Tem o Renato, o Felipe, o Guga principalmente, né? Antes tinha o Ross, o próprio Juliano, que hoje trabalha comigo até hoje, o Léo, muita gente ali que estava envolvida nos bares, restaurantes, depois na academia. E eu ficava muito na questão de investimento e imagem, né? E a hora que você está no investimento e na imagem, você não entende da operação do negócio. Então você está mais como investidor, você não sabe dificuldade de contratar, você não sabe entrar numa planilha de orçamento e fazer uma análise, analisar fluxo de caixa, entender o retorno do investimento. Aliás, o retorno de investimento você entendia. Você coloca quanto tempo que esse vai voltar para o seu bolso, né? Sim. Então acho que teve um momento ali que eu estava desenvolvendo os negócios, entendendo, né? No início ali, em 2005, principalmente, eu comecei a entender um pouco mais. Mas a curva de aprendizado, eu acho que veio com a maturidade e por volta de 2010. Demorou 5 anos. Levou um tempo, né? Os meus sócios, o Renato, o Gustavo e o Felipe, né? O Felipe vem do mercado financeiro, ele teve uma influência muito grande ali de negócio, né? De questionamentos. O Ramalho sempre foi empreendedorzão junto com o Guga, ou seja, sempre carregou o piano ali no empreendedorismo, dono de negócio, né? Que é uma característica uma característica importante, né? Quem está no mercado. Os 3 nadavam, né? Os 3 nadadores. Tinha um esporte que trazia ali. Sim. Mas você tinha uma pessoa de mercado, que era o Felipe. Então você tem uma visão do mercado corporativo que é diferente da visão do empreendedor. Sim. Todos querem resultado, querem negócio ali, mas a visão da empresa de dono e uma empresa que é do mercado corporativo, ele passou por Starbucks, não, Blockbuster, Tim, passou por várias empresas ali. E quando você é dono do negócio, você está muito na massa. Você arregaça a manga ali e você faz, né? Você carrega a caixa, você volta, cuida do orçamento, pensa na parte estratégica, você circula. Quando a empresa vai crescendo e você vai tendo uma maturidade, você começa a se preocupar com outros aspectos. Não que você precisa ser bom em todos os aspectos. Sim. Mas acho que a grande dificuldade dos atletas que querem empreender é que eles não estão dispostos a investir tempo e recurso em áreas que são cruciais, ele pelo menos entender o que está acontecendo ali. Entendi. Eu vou dar um exemplo prático, né? Num determinado momento na empresa, isso é uma história da MGB.
não vou lembrar o ano aí, mas 2012, 13, 14, 15, sei lá. E aí a gente estava numa evolução, entrando o marketing digital, né, com mais força. Né? Então de 13, 14, 15 começou a acelerar, o nosso marketing ainda tinha agências que cuidavam. E eu comecei a sentir que quando eu sentava à mesa, eu não tinha um nível de conhecimento para fazer uma discussão de alto nível para elevar o meu negócio ou para levar o meu negócio para o lado certo. Entendi. E aí eu me sentia um pouco despreparado para aquela conversa. E eu gosto muito de uma frase que eu escutei quando estava nos Estados Unidos. Eu participei já de vários boards, né? E o board da IRSA, que é uma associação do ramo do fitness, fiquei lá durante 4 anos. E um dos board members ali, dos conselheiros, virou e falou o seguinte: se você não está sentado à mesa, você é o cardápio. E aquilo marcou em mim. E depois daquilo, eu comecei a perceber, toda vez que eu me sinto um cardápio na mesa, ou seja, estou sentado à mesa, mas eu estou sendo consumido por quem está nela, eu tenho que aprimorar o meu conhecimento naquele tema. Entendi. Preciso aprofundar o conhecimento? Não preciso aprofundar em termos de ser especialista. Sim. Mas eu preciso entender o suficiente para que eu possa sentar à mesa e discutir. Sim. E o marketing digital foi uma dessas. Porque eu ficava na discussão, não entendia absolutamente nada, delargava para quem estava ali e não entendia. E os resultados não eram da forma como eu gostaria. Para alguém que é atleta ou que está em transição de carreira ou recentemente aposentou e foi um grande atleta e agora está tentando buscar um próximo desafio, se você tivesse que dar uma lição ou falar uma coisa para essa pessoa, o que você falaria? Que está te pedindo ajuda para ver qual que é o próximo desafio na vida? Acho que tem vários aspectos pontos importantes na transição de um esportista, especificamente de um atleta profissional que está transicionando. E chega muito isso para você, né? Pessoas te pedindo... Chega. Eu já conversei ao longo da minha história com muitos atletas profissionais e principalmente com principalmente na linha da metodologia, né, de construção ali, aí você entra para o negócio. Então, eu já falei com muitas pessoas assim. Eu acho que tem alguns elementos que o atleta profissional, ou que uma pessoa que está transicionando também, né, para trazer todos os ouvintes aqui para a conversa. Mas, então, tudo que eu falar de atleta profissional em transição ou focado no empreendedorismo serve para o desafio profissional, só para deixar isso balizado. Alguns pontos que eu acho que é fundamental para essa transição do atleta profissional para o empreendedorismo. Uma das coisas principais é você identificar aí o planejamento e a transição em si. O que significa isso, né? Você identificar você identificar o que está acontecendo na sua transição e ter um bom planejamento para essa transição. É saber o que você gosta de fazer, para onde você vai. No que você é bom. No que você é bom. Se você realmente quer empreender, se você quer ir para o mercado de trabalho, se você quer trabalhar para uma empresa. E esse planejamento, depois que você decidiu qual é o seu grande objetivo, você vai para um plano de ação. Para qualquer atleta, qualquer empresa, você vai ter um objetivo, uma estratégia para atingir esse objetivo, uma estrutura necessária para te ajudar, e a rede de apoio ela está aqui, inclusive, e um plano de ação. Depois você executa. Execução é isso. Então, o planejamento, e a hora que você identifica a transição e a execução disso, é um grande bloco. Né? Eu já mapeei em 5 grandes blocos, né? Mas esse é um bloco importante e inicial, porque te dá clareza, te dá direcionamento. Seria o primeiro bloco a ser pensado. Eu começaria ali. E o planejamento e o direcionamento, né? E você se conhecer, isso é uma pequena parcela. Sim. Depois disso, você vai ter vários outros elementos. Vou passar rapidamente por alguns aqui que eu acho que é importante. Na linha do autoconhecimento e de você saber onde que você está pisando, questões de lidar com a pressão e inteligência emocional é fundamental para os atletas terem. E esse funciona muito bem. Outra coisa é como você cuida do seu dinheiro. O entendimento do que você faz com o seu dinheiro, onde você investe, a rentabilidade, qual que é o seu plano para você um dia se aposentar, não só do esporte, mas se aposentar ali em relação a mais tarde na vida. Sim. Então, a gestão de patrimônio é algo que qualquer tipo de pessoa que vai aposentar um dia, né, que vai parar de trabalhar e vai ter que ter seus recursos, ele precisa estar muito claro. Sim. Mas um bloco principal também que eu queria trazer aqui é a visão de negócio, visão empreendedora.
O pensamento empreendedor para um atleta profissional que tem as características que vão do esporte, que estão no empreendedorismo, eles têm uma conexão muito forte, mas você precisa desenvolver o seu pensamento de negócio e o seu pensamento empreendedor. Sim. O que significa isso? Né? Como é que eu desenvolvo meu pensamento de negócio? Qual seria um pensamento para isso? É você entender como funciona o business mesmo, o negócio. E quando você entra dentro do negócio, você muitas vezes acha que é investir, contratar gente e dar resultado. E não é só isso. Você tem uma tríade que você tem que se preocupar. Você tem que preocupar com seus resultados financeiros, com o que acontece no seu caixa, qual que é o seu orçamento, as suas ferramentas de gestão. Você precisa se preocupar com o mercado, com quem você vai servir, qual que é o tipo de produto que você vai oferecer, Sim. se isso tem necessidade, se não tem, que problema que você está resolvendo ali. Sim. E você precisa se preocupar com as pessoas, teu nível de liderança, quem que você contrata, como é que essa turma vai fazer a entrega desse produto que vai a mercado. E a hora que você organiza essas 3 áreas, você desenvolve um plano estratégico para o seu negócio, você tem as ferramentas que você vai utilizar para que você possa desempenhar um bom trabalho ali dentro, e é aí que a turma se perde. Sim. Porque você fala assim, pô, eu já sei o que eu vou fazer com o meu dinheiro, guardei muito dinheiro. Beleza, você quer empreender? Quero. Beleza, qual que é o próximo passo? Pô, você tem que saber onde você vai pisar, você tem que entender de negócio, Sim. e aí tem ferramentas para que o negócio, para que você entenda isso, e depois você precisa trabalhar. Quanto tempo? Cara, eu preciso nadar 43 milhões de metros para eu chegar onde eu cheguei no esporte. Sim. No empreendedorismo, eu estou há mais tempo empreendendo do que eu empreendi dentro da piscina, com o meu corpo. Sim. E aí, a hora que você valoriza esse esforço e você percebe que com 35 anos você vai ter que fazer tudo de novo, é aí que assusta as pessoas. É aí que o jovem de 30, 35 fala o seguinte, cara, isso não é para mim. Aí ele para antes. Entendi. Você comentou um pouco mais cedo, caminhando aqui para os finalmente, que a gente combinou que a gente ia fazer um papo aí de 40, 50 minutos. Estamos com 32 aqui, tem mais uns 8 minutinhos. Você comentou um pouco mais cedo sobre o Alta Liga, que é um programa que a gente está desenvolvendo. Você gostaria de comentar um pouco mais ou será que agora não é o momento? O Alta Liga ele é um programa que ajuda atletas profissionais a desempenharem um papel empreendedor em suas vidas. Então ele tem um propósito muito legal, né? Que é algo que a gente tem dois momentos aqui que são importantes aqui de conhecimento e de trazer isso para quem está buscando uma transição. Sim. Primeiro, é que eu vivenciei essa transição. Eu fui atleta profissional e vivenciei essa transição. Segundo, que eu tenho um grande aprendiz dentro desse podcast, inclusive, que é você. Sim. Né? Então, daqui a pouco você vai estar me dando aula aí, mas hoje ainda tem umas coisas para te passar aí, né? De aprendizado. Então, o meu olhar em relação a você em termos de construção de carreira, de empreendedorismo, acho que é uma combinação muito boa. E terceiro é que nós vamos trazer dentro do programa Alta Liga pessoas relacionadas a várias outras áreas que ajudam a trazer essa visão empreendedora para o atleta profissional. Sim. Com conhecimento de causa que somos nós. Eu vivenciei, eu entendo a cabeça do atleta. Eu fui um atleta em transição. Você é um atleta em transição. Eu construí um negócio junto com parcerias, junto com contatos, com networking, com a rede de distribuição que eu tinha naquele momento. Então tem um caminho aqui de gestão de recursos, de empreender, de gestão de negócios, de desenvolvimento de uma nova marca. Esse é um item que eu não falei aqui, mas você imagina um atleta que ele é atleta, ele é conhecido como atleta, reconhecido como atleta, e a partir de agora ele tem que ser conhecido como algo diferente do que ele foi. Isso tem um conflito de personalidade de uma maneira incrível. Sim. Como é que eu era atleta, agora eu sou um ex-atleta? É uma crise de identidade tremendo. Como é que é isso no dia a dia? Nossa. Como é que foi comigo? Como é que é com você? Como é que é com quem não se preparou para essa transição? Quem está no início, quem está no meio, quem está no fim? Onde que eu invisto? Eu tenho dinheiro, tenho recurso, mas cadê a perspectiva? Sim. E o Alta Liga é sobre isso. É sobre essa transformação, sobre ajudar esses atletas que querem empreender a terem um direcionamento e terem algo que seja palpável, prático e que respondam às dúvidas e às perguntas de qualquer pessoa que está numa transição. Legal. Última pergunta para você. Além do fato de muitas pessoas terem te procurado para fazer isso por vários anos e você ter tido talvez centenas de conversas com pessoas sobre isso,
O que te levou a criar esse grupo? Por que você está fazendo isso? Tinha uma pergunta quando a turma vinha me procurar, que eles queriam... A pergunta era assim, normalmente, a gente sempre acabava nessa pergunta. Como é que você criou seu próprio método? E aí, a resposta para isso é muito complexa, né? E talvez essa pergunta ela seja não a pergunta com maior qualidade, né? A pergunta com maior qualidade ela estaria direcionado a como construir um negócio do zero que tem como finalidade um serviço que oferece uma metodologia para o cliente. Percebe a diferença? Então, assim, eu quero criar minha própria metodologia. Vamos conversar? Isso eu recebi muito. Eu estou criando uma franquia. Vamos conversar? E aí, você falar de método ou falar do produto final, ele é muito menos complexo do que você falar da esteira de construção desse projeto e da operação em si que leva aos resultados para o cliente. Me parece que essa pessoa está começando do ponto, talvez, de... começando do fim. Do fim, em vez de começar... Entendi. Assim, quais desafios você enfrentou quando você estava construindo o seu negócio? Essa é uma pergunta boa. Pô, os desafios que eu enfrentei... Aí você começa a entender, porque o que acontece com os atletas, e eu já vi isso não recentemente, mas no passado, né, conversando com algumas pessoas, eles querem ter um produto. Então ele já começa pelo produto. Legal, vamos começar pelo problema? E se esse problema eu consigo resolver? E aí a gente chega no produto. Legal. E eu sei que parece uma coisa assim, pô, mas não é a mesma coisa. Não, tem algumas diferenças na construção, né? Então, dependendo da sua habilidade, você pode assim, você vai fazer uma transição. Você fala, cara, eu quero ser um empreendedor de um negócio que resolva um problema das pessoas. Beleza. Pode ser do ramo de alimentação? Pode? Fala que sim, vai. Sim. Sim? Então, vamos fazer uma visita para a ABF, que é a maior feira de negócios de franquia que existe. E lá você pode ter uma linha de produtos em termos de negócio para que você possa investir nesse cenário. Porque às vezes o cara está pensando na própria marca. Aí eu quero fazer o meu próprio... Não é disso que se trata o Alta Liga. É de construção de um modelo mental de empreendedor e a partir daí dar os próximos passos para empreender. Bacana. Que pode ser em qualquer área. Bacana. Não precisa ter seu nome. Sim. Não precisa ser metodologia João da Silva. Sim. Pouco importa qual é o negócio, desde que você tenha uma mentalidade empreendedora, você queira empreender e consiga ter a capacidade financeira para investir nisso e resolver o problema de alguém. Legal. Bacana. Essa é a visão. Essa é onde a gente quer caminhar. Alguém que está escutando isso, que talvez tenha interesse em saber mais, ou talvez que conheça alguém que tenha interesse, o que você falaria? Sugeriria para próximos passos. Pô, clica aqui, arrasta para cima. Ou talvez manda um direct para você. Manda um direct para mim, manda um direct para você. Pega no nosso site aqui, contato, né, gustavoborges.com.br. A gente tem todos os materiais. Inclusive no site novo tem uma aba nova que a gente criou de mentoria e outra de contato. Mas também o direct e o Instagram funciona. Bom, no nosso site ele tem todas as informações. A gente tem todas as características de trabalho. E acho que esse o Alta Liga é um programa que a gente precisa entender o atleta e precisa entender como é que funciona isso na vida dessa pessoa. Sim. Que momento que ele está. Legal. Né? E aí ajudar de uma maneira estruturada a essa construção. Legal. É muito legal, estou muito feliz. Bacana. E uma ideia, de quem foi essa ideia? Foi sua. Aqueles negócios assim, né? Como é que surge uma ideia? Assim, olha a construção de um produto, só para vocês terem uma ideia, né? A conversa era assim, cara, como é que a gente pode... Nós queremos fazer um negócio focado em pessoas que querem empreender. Donos de negócio ou quem vai fazer algum tipo de negócio. Beleza. Onde que a gente tem maior especialidade dentro desse... Esse é o método de pensamento. Sim. Onde que a gente consegue circular muito bem? Bom... a gente consegue circular com empreendedores, gestores, donos de negócio, porque a minha conversa hoje na metodologia, na MGB, é isso. Sim. Eu só falo com dono de negócio. Beleza, dono de negócio. Mas se alguém quer ser dono de negócio e não está preparado, você consegue ajudar? Consigo. Que tal nessa transição? Quem já é dono de negócio e vai buscar uma informação, tem muitos players no mercado e produtos muito bons ali. Legal, funciona? Dá para fazer. E o Aqualeague, que é um produto dentro da metodologia, eu já faço isso. Então, eu já tenho isso dentro do negócio. Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos. Que tal transição? Transição é legal. Para que tipo de pessoa? Cara, onde você tem maior
conexão e mais especialidade para fazer. Sim. Cara, eu sou atleta profissional, fui atleta, fiz uma transição e tenho atletas que me procuram. Pô, que tal a gente nichar isso para atletas profissionais que têm uma dificuldade para transicionar e que querem empreender? Sim. Bingo. E para as pessoas entenderem um passo além de onde que esse pensamento inicial veio, foi, na verdade, de um livro do Tim Ferriss, aquele livro lá que ele tem as ferramentas de Titãs, que ele bota um artigo lá muito interessante. Quem tiver esse livro, pesquisa, pega esse artigo, eu esqueci o nome dele aqui agora, mas é de um livro de marketing que fala o seguinte: para você criar um produto, um serviço, uma empresa, encontre algo em que você seja uma referência, que você seja o melhor, que você seja alguém que as pessoas não podem falar, você não sabe fazer isso, você sabe fazer isso e você pode ajudar muitas pessoas fazendo aquilo. É igual que você falou, resolver o problema. Como é que você resolve o problema de alguém? Você precisa saber resolver o problema. Isso é o princípio, né? Perfeito. Mas legal. Bacana, é isso aí então. Muito Obrigado bom. aí pelo papo. Ótimo papo, ótimo assunto. Obrigado aí pela participação de todos vocês aqui no Atitude Pod. E agradecendo mais uma vez o nosso grande parceiro, a Vita. Isso mesmo. Vita com H, vita.com.br. Para você que quer mais foco, disciplina, melhorar a sua performance. E lógico que para você que é empreendedor, para você que é dono de negócio e quer performance profissional, não adianta só você ter as suas habilidades técnicas, não. Você precisa cuidar de você, da sua vida e do seu corpo. E a Vita faz isso. Legal. Uma empresa que a gente investe e que a gente empreende junto com os jovens desse grande empreendimento aí. Um abraço a todos, obrigado. Valeu.